chances de sermos feitos nova criatura. Te pedimos agora, Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que o Senhor Jesus deixou a nós quando ascendeu aos céus e voltou até o seu reino de glória. E nós te pedimos agora que o Senhor possa sondar os nossos corações, sondar a nossa mente, que os nossos corações e a nossa mente venham ser liberados agora, Senhor, de todas as travas e prisões espirituais. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração venha a ser terra fértil, Senhor, agora. E que a semente da Tua palavra possa produzir o efeito que é necessário. Nós não queremos mais, Senhor, sair desta casa sem, Senhor, sentir as nossas vidas cheias da Tua unção e da Tua graça, Senhor. Nós queremos ser modificados pela Tua palavra, reconstruídos por ela. Por isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, que as nossas vidas venham ser um memorial da Sua presença, Senhor, nessa terra. Te agradecemos todos os dias, Senhor, porque é o Senhor quem nos comprou e o Senhor quem nos salvou. Te agradecemos, Espírito Santo, porque cremos e sabemos que hoje sairemos revestidos, Senhor, da Tua unção e do Teu poder como nunca antes. É isso que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno de ser adorado. Irmãos, hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco sobre a unção. E o tema dessa mensagem é um pouco diferente. E ele é: tome a unção pela força. A gente aprendeu nos últimos cultos que a unção, ela era representada com óleo. Quantos lembram? Também tem a unção que vem sobre nós somos cheios do Espírito Santo. Aprendemos a etimologia das palavras, a origem de cada uma delas. E no último culto, nós aprendemos sobre a diferença de sermos enviados por Deus, de ir e ser enviado por Deus. E unindo esses dois cultos que nós tivemos dentro desse tema, eu creio que nós conseguimos ver claramente a seguinte coisa: as diferentes maneiras da manifestação da unção do Senhor sobre aqueles que Ele envia. Glória a Deus! A Sua palavra ela tem nos alimentado e tem nos renovados a cada dia, amém? Nós não somos mais os mesmos. Quando o Espírito Santo vem sobre nós nos fazemos pessoas diferentes. E como eu sempre gosto de dizer quando vou ministrar, seja em qualquer situação, pode ser numa pequena reunião, como nós tivemos hoje, com algumas pessoas da área técnica, pode ser numa pregação, pode ser num bate-papo de jovens. Eu sempre gosto de falar que existem alguns detalhes da Bíblia que a gente só entende quando o Espírito Santo revela eles para a gente. Às vezes a gente lê a Bíblia toda, a vida inteira. De repente, um versículo que a gente sabe até de cor, o Espírito Santo nos mostra um pequeno fragmento ali que, opa, aquilo eu não sabia. E isso é incrível. Abra suas Bíblias comigo em João, capítulo 3, versículo 34. Diz assim, João capítulo 3, versículo 34. Vou ler com vocês ali, que a minha está um pouco diferente. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. Na versão NVI diz, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites algum, o Espírito. Essa palavra está falando da pessoa de Jesus Cristo. Quando João, o Batista,
vê Jesus chegando e anuncia sobre ele. E existe uma verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e pode ser uma coisa muito óbvia para alguns, mas que para mim parecia óbvio, e depois eu comecei a ver que não é tão óbvio assim. Jesus é Deus, amém? E por ser Deus, Ele pode utilizar do seu Espírito sem limites. Ele mesmo nos disse, eu e o Pai somos um. Parece até uma bobagem o que eu estou falando para vocês, mas para que eu e você entendamos algumas coisas, nós precisamos antes entender que não há de maneira alguma como você ou eu termos o mesmo nível de unção que Jesus Cristo. O Espírito Santo pode habitar em nós como Ele habita, assim como ele vinha sobre Cristo. Mas Jesus era Deus. E a única expressão que eu encontrei até o presente momento na Bíblia, aonde diz que o Espírito vem sem limite algum sobre uma pessoa, foi esse versículo. Sem restrições nenhuma. Por ser Deus na forma humana, Jesus de Nazaré possuía 100% de toda a unção disponível a seu favor e a seu entendimento. E por isso, por onde ele passava, as pessoas tinham necessidade de ver e tocar nele. Mas como assim? Só porque ele tinha unção? Sim, irmãos. Veja bem, Deus lhe deu sem limites o Espírito. E sabe uma coisa incrível que aconteceu quando isso chegou? Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, você não precisa abrir, mas a mídia vai colocar para você. Diz assim, Zacarias 4, 6. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. O que movia as multidões até Jesus Cristo era o próprio Espírito que o Pai lhe havia dado sem limites. Esse Espírito é o que convencia as multidões por meio das palavras de Cristo. E é o Espírito Santo que Ele nos deu quando Ele ascendeu aos céus. Isso você vai achar lá no livro de João, no capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 11. Diz assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá. Quem tem o poder de convencer o mundo? O Espírito Santo. Que, ligado à palavra de Zacarias que nós ouvimos e lemos aqui agora, esse Espírito não age dependendo da nossa força, do nosso entendimento e do nosso poder. Ele não age. Ele age segundo a vontade dele. Um espírito que tem poder de convencer o mundo de qualquer coisa e age segundo a vontade dele, habitava plenamente e 100%, sem limites, dentro da pessoa de Cristo. Talvez você entenda agora porque as pessoas tinham tanta necessidade de se aproximar de Jesus e ver Jesus. Não era simplesmente um fanatismo, como nós vemos um cantor famoso em algum lugar e as pessoas querem tirar foto, a pessoa quer ver, a pessoa quer estar junto, é porque é meu ídolo, é alguma coisa do tipo. Não. Está muito mais além do que isso. E glória a Deus, o mesmo Jesus que passou por tantos lugares operando tantos sinais e maravilhas, hoje Ele quer operar sinais e maravilhas na minha e na sua vida através do seu Espírito. Amém? Irmãos, a minha pergunta para vocês nessa noite é, se Jesus passasse aqui agora,
você tocaria nele ou esperaria ele te tocar? Lembra o que atraía as multidões até Cristo? Você foi atraído até este lugar hoje. Você foi trazido até este lugar pelo Espírito Santo. E se Jesus passasse aí do seu lado, aí no corredor do seu lado, na fileira da frente, e ele só passasse, você ia esperar, ia ficar aquele pensamento assim, toca em mim, Senhor, toca em mim, Jesus. Nossa, ele vai tocar em mim, ó, está chegando perto. Ou você ia simplesmente estender a sua mão e tocar nele. Qual seria a sua ação diante de Cristo? Pode ser que sobre a sua vida não ocorra como na vida de alguns personagens bíblicos, onde a unção foi derramada sem esforço nenhum. Simplesmente foi derramado. Mas eu gostaria de abordar com os irmãos um assunto, que é: a unção pode ser tomada pela força, pelo seu esforço. Abra comigo em Marcos capítulo 5, versículo 22. Nós leremos até o versículo 25. Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 5, versículo 22. Até o 25. Diz assim: Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela. Cure-a, para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Só até aqui. Irmãos, essa é uma história muito conhecida. Para você que não conhece essa história é de uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue incessável. Ele sempre estava ali, ele não era um ciclo natural das mulheres, vamos dizer assim. E durante esse período de 12 anos, essa mulher gastou tudo o que ela tinha com médicos, com os maiores sábios ali que ela achava no povo dela, e ela não tinha mais nada, chegou no limite. Mas aí Jesus Cristo fala com Jairo e passa. E aquela mulher tomou uma atitude de se apertar pela multidão. Talvez a gente não sabe, aquele povo, né, aquela muvuca toda, quando a gente vê uma multidão na rua, você não sabe o que está acontecendo, de repente joga ela no chão, pisa em cima dela, você não sabe. Mas mesmo assim ela tomou a iniciativa de tocar em Jesus, na bordinha da veste de Jesus, e ela foi curada da sua enfermidade. Essa é a história que aborda nesse texto. E a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos que nós lemos é exatamente o começo dessa história. A primeira coisa é: nem sempre o foco da ação de Cristo naquele dia, o foco do toque de Cristo naquele dia é você. Nós não lemos que Cristo estava indo em direção àquela mulher. Cristo estava indo em direção à casa de Jairo. Volto a perguntar: se Jesus passasse aqui agora, você esperaria ele te tocar? Ou você tocaria nele? Sabe, irmãos, Jesus não tinha que passar por aquela multidão para encontrar aquela mulher. O propósito naquele momento não era esse. Ele apenas, estava passando para chegar na casa de Jairo. E às vezes nós nos prendemos a algumas coisas que, desculpe a expressão, são ridículas.
Sabe aquele tipo de pensamento? Olha, irmãos, você que está aqui, nós estamos sentindo uma unção do Senhor, você pode vir aqui à frente para receber a sua oração. Aí você toma a iniciativa, não, eu vou. Eu creio que o Senhor quer falar comigo, eu creio que o Senhor quer transformar algo na minha vida. Amém, irmão? Está certo, como aquela mulher, você tomou uma iniciativa. Mas aí, quando você está aqui na frente, você fica assim. Ai, mas eu quero que o pastor ore por mim. Porque o pastor tem mais unção. Se não for o pastor, eu não sei se vai ser de Deus. Mas se for o pastor e a pastora, eu tenho certeza que é de Deus. Esses tipos de pensamento, talvez só eu tive em toda a minha vida, amém? Vocês nunca pensaram isso, eu tenho certeza. Quando eu ia na frente na igreja, eu pensava assim, não, eu tenho certeza que eu era o único que pensava lá, nossa, eu quero tanto que a pessoa que está pregando venha orar por mim, porque se está vindo dela a mensagem, é porque é dela que a torneira está aberta ali, está correndo. E os outros não, os outros estavam do lado, não, senhor, só usa alguém para falar comigo. Eu tenho certeza que só eu pensava desse jeito, só eu. Irmãos, ou melhor, vamos pensar assim, a gente também pode correr o risco de achar que a unção que nós recebemos na casa que nós comemos não é o suficiente. Glória a Deus pela vida dos meus pastores, glória a Deus pela vida dos líderes, glória a Deus pela vida do irmão, a da igreja, que falou comigo. Mas é assim, de manhã, já que o culto na minha igreja é à noite, eu não acho que assim, né, Deus está, amém, Deus fala comigo, mas assim, eu não sinto tanto a presença de Deus, então eu vou numa outra igreja, de manhã, porque lá vai ter um apóstolo que veio lá dos Estados Unidos, e Deus mandou ele lá, e eu tenho certeza que quando eu for, ele fala comigo. Ou será que também que só fui eu, porque irmãos, eu ministro louvor há bastante tempo já, eu ministro em muitas igrejas. Ou só fui eu que chegou numa igreja que eu fui ministrar, fiquei sabendo que ia ter um profeta, um apóstolo, e eu queria muito que ele orasse por mim. Só eu teve esses pensamentos. Vocês não, de novo. Sabe, irmãos, aquele que precisa da unção de Jesus, ele não espera o seu momento, ele luta para que a unção do reino se manifeste à força. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus 11, versículo 22. Palavras do próprio Cristo. Prometo que essa mensagem é uma mensagem muito curta, muito rápida. Mateus capítulo 11, versículo 22. Espera aí, irmãos, que eu acho que eu anotei errado. É Mateus 11, 12, perdão. É esse capítulo, só errei o versículo. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Capítulo 11, versículo 12. Não, irmãos, perdão. O texto que eu gostaria de me referir aqui é aquele texto que diz que o reino dos céus, ele é tomado
a força. 11:12, tá certo? Então, Mateus 11:12. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e as pessoas violentas o atacam. Eu acho que é a versão, Ah, é? Versão, perdão, irmãos. Fiquei todo desesperado agora, falei, meu Deus, eu anotei errado. Mas vamos lá. O foco não é eu sair e começar a buscar unção em diferentes pessoas e diferentes lugares. O foco é, aonde eu estou, se existe uma gota de unção fluindo, essa unção pode ser tomada, conquistada pela força. Uma das formas para que a unção do Senhor se manifeste na minha e na sua vida, não é agir igual o paralítico no tanque de Betesda. Quer ser curado? Ah, Senhor, ninguém me joga lá, porque o pastor não veio falar comigo, a irmã que estava orando não orou por mim, não falou aquilo que estava acontecendo na minha vida. Não, irmãos. Nós devemos começar a usar o esforço para tocar naquele que pode mudar as nossas vidas. E essa pessoa é Jesus Cristo. Alguns pensamentos atacam as nossas vidas porque nós esquecemos desses princípios. E uma segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês é: receber um toque de unção não é o mesmo que tomar e tocar na unção. Como assim? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versículo 36. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Eu recentemente estive em algumas igrejas, e uma coisa que eu gosto muito, irmãos, é quando a palavra, ela começa a mostrar para a gente que existe conexão entre os textos, e que a Bíblia explica a Bíblia. Aquela coisa de pregação onde você fica falando muito de você, não é uma coisa muito legal. Porque o foco é se encher do Senhor. Mateus 14, versículo 36, diz assim: suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que tocavam eram curados. Aqui está dizendo que foi só a mulher que foi curada? Todos. Espera aí. Por que então existe referência especial para aquela mulher? Lembra que eu falei dos detalhes? Esse é um detalhe que me chamou muita atenção. Detalhe, as pessoas suplicavam, boa pastor, as pessoas suplicavam que deixasse que elas pudessem tocar nas roupas dele. Essa mulher não pediu nada não, irmãos. Irmãos, qualquer pessoa pode ser curada, renovada, liberta, restaurada e transformada pela ação do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho sombra de dúvidas disso na minha vida. Ora, esses sinais todos, eles seguem aqueles que creem, ou seja, seguem a mim e seguem a você. Isso nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 20. Se você tem dificuldade em manusear a Bíblia, por favor, procure a irmã Tatiane, se inscreva nos discipulados, porque você precisa. Marcos 16, 16 até o 20, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo,
se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, ele foi levado para o céu, assentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Os sinais, eles nos seguem, irmãos. Eles seguem a todos nós porque nós cremos no Senhor Jesus. Cremos que existe um chamado de ir, de pregar o Evangelho, e Ele nos capacita e trabalha conosco, Ele coopera conosco, para que a obra dEle mesmo se realize em nossas vidas e na vida dos demais. Os sinais nos seguem, e eu gostaria muito que você focasse nisso. Para função da vida de outros. O último versículo que nós lemos diz que eles foram a toda parte. Aqui está dizendo, eles foram a todos os judeus? Aqui está dizendo, eles foram a todos os cristãos? Curar, expulsar demônios, falar em novas línguas? É a todos. Mas sabe o que o texto nos ensina? Sobre todos pode vir a ação do Espírito Santo. Mas sobre vocês vem a unção para essa ação se manifestar. Irmãos, qualquer pessoa pode receber um toque de cura e um toque de libertação do Senhor. Não é somente eu e você, ou nós que somos cristãos. Mas não é qualquer pessoa que pode receber a unção do Espírito Santo. A questão é que receber um toque de cura não dá àqueles que receberam as suas curas uma unção especial. Irmãos, ter fé de dizer que Deus não precisa abrir os céus para falar comigo, ou enviar um homem e dizer para mim, olha, assim diz o Senhor sobre a sua vida. Essa é a fé necessária para tomar a unção capaz de transformar para sempre a minha e a sua vida. Não é muito. Sabe como que a gente comprova isso, irmãos? Vamos voltar lá no texto que nós falamos da mulher. Marcos capítulo 5, versículo 28. Que versículo curto, mas que nos entrega uma relevância incrível. Foi até tema de algumas músicas, muito bonitas inclusive. Pois dizia, se tão somente, se eu apenas tocar em seu manto serei curada. A fé que eu e você precisamos para tomar a unção de Cristo. Entenda, tomar não é roubar. Amém? Tomar é receber. Olha, eu sei que o Senhor Jesus vai passar aqui, talvez Ele está indo ali falar com o Ronaldo, que hoje é o dia da bênção do Ronaldo. Mas eu não vou perder a chance de tocar na roupa de Cristo e receber parte da minha unção. Porque para chegar no Ronaldo, ele vai passar por mim. E se ele não passar por mim, eu vou correndo lá, lutando ali no meio de todo mundo, só para encostar nele. Essa é a fé que essa mulher tinha. Ela não queria saber se Jesus ia falar com ela. Ela não queria saber se Jesus daria a ela algo especial, uma atenção especial ou não. Ela apenas queria tocar nele. Existe uma explicação para isso, nós já aprendemos aqui na igreja, eu não vou entrar nesse texto do Velho Testamento. Mas essa mulher fazia questão, deixa eu ir tocar nele. Tenho que conseguir tocar nele. Aquela mulher não queria que Jesus falasse com ela e nem queria que seja notada. Ela apenas queria ter a chance de encostar em um cordãozinho fininho que tinha na borda do manto. Para aqueles que não sabem, sabe quando a Bíblia diz
sobre a orla, aí nós ficamos pensando que é a barra, uma barra grossa, né, irmãos? Não. Essa orla era um cordão azul, fininho, parecia um barbante. Que Moisés lá, quando começou a falar algumas coisas, pediu para colocar, e nesse cordão representava ali os mandamentos, a palavra do Senhor. E o povo já era instruído, se você tocar nesse cordão do sacerdote, você pode ser curado. O pensamento daquela mulher era se esgueirar, ser toda amassada ali no meio daquela multidão, correndo um sério risco de piorar a sua situação para encostar em um barbante. É muita audácia. Um barbante que estava no chão. O que as pessoas não falam é que a roupa, ela não vinha até aqui não. Era um pouquinho maior. E esse barbante ficava pendurado assim, ó. Para tocar aqui, ela conseguia ir andando. Aí ela, peraí, Jesus, abaixa. Peraí, vou abaixar. Não. A multidão pressionava, comprimia. Não. Mas a fé dela e a motivação dela, eu tenho que tocar naquilo ali. Eu tenho que tocar na orla. Eu tenho que tocar ali. O pensamento que eu tive quando eu estava lendo isso, talvez para você entender melhor, é assim: nossa, nem para Jesus estar andando no meio da Avenida Paulista, a marcha para Jesus, e eu sem querer só esbarrar nele ali, tropeçar, e eu sei que o povo vai pisar em mim, pulando com aquelas músicas, aquelas coisas, mas depois eu peço desculpa para ele, que eu encostei dele. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende como foi difícil para ela aquilo. E uma última coisa que eu queria falar com vocês, é que antes de se tomar a unção à força, primeiro precisamos reconhecer que sem a unção que vem de Cristo, por meio do seu Espírito, não temos mais esperança. Você queria a cerejinha do bolo para saber como que você consegue tomar essa unção? Parecia tão fácil, né? Reconhecer que sem a unção de Cristo, você não consegue mais. Vamos voltar lá na história da mulher? Não precisa abrir. Ela sofria quantos anos? 12. Fluxo de sangue, ali, irmãos, as crianças não estão, né? É a questão ali do ciclo menstrual da mulher e tudo mais. Ela estava 12 anos. A Bíblia diz, sofrendo. A Bíblia diz que ela estava com risco de vida? Não. Às vezes nós pensamos, Jesus vai tocar, ela precisou daquela cura, senão ela ia morrer. A Bíblia não me diz isso. Ela precisou daquela cura, porque senão, foi 12 anos. Eu vi uma resposta dessa na internet, deixa eu falar para vocês, porque essa daí eu dei risada. Foi 12 anos, era um ano para cada discípulo de Jesus. Como não tinha o 13º, aí se passasse daquele ano, ela morria. Cada explicação bíblica que você acha na internet, não venha para o discipulado, não fica colando coisa da internet, que dá ruim. Irmãos, eu vou explicar para vocês por que era tão importante aquela mulher ser curada. Não era uma questão de colocar ela, a doença colocava a vida dela em risco por ser uma doença. A explicação para isso nós encontramos lá em Levíticos, capítulo 15, no versículo 19. Abra comigo. Levíticos, Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Diz assim, vou esperar vocês abrirem.
Diz assim, irmãos: quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Quantos dias? Se ela tinha um fluxo que nunca parava, quantos dias eram? O resto da vida. Para sempre. Só que a gente precisa lembrar que essa questão de pureza para aquele povo era um assunto de vida ou morte. Porque se ele sentisse que você ia deixá-lo ou torná-lo impuro diante de Deus, ele matava você com essa justificativa. Irmãos, aquela mulher ela não tinha mais recursos e perdeu tudo tentando buscar uma forma de se curar daquela enfermidade. Mas pensa comigo, aquela enfermidade não iria matar aquela mulher. O problema não estava no fluxo de sangue. O problema estava que enquanto ela tivesse aquele fluxo, ela não teria paz. Sempre seria julgada pela sociedade. Sempre suas ações seriam machucadas pelos outros. E por medo de se tornar impuro, alguém, em seu desespero individual, singular, poderia até mesmo matar aquela mulher com essa desculpa. Você que pode, fica de pé no seu lugar. Essa palavra é rápida, é curta. Tanto que quando eu estava conversando com um pastor sobre ela, eu falei assim, não, mas isso é uma ideia errada, você não precisa se preocupar com essa questão de tamanho de mensagem. O importante é até onde Deus quer falar. E, irmãos, som. Irmãos, eu não sei como está a sua fé nessa noite. Eu não sei. E eu não posso saber disso. Mas eu gostaria de dizer para você que muitas coisas podem te fazer parar. Ou como aquela mulher, muitas coisas podem ter parado a sua vida. Podem ser coisas materiais, sentimentais, ou podem ser coisas ministeriais. Mas eu gostaria de dizer para você, pare de esperar que Jesus vá até você e resolva o seu problema. Ele já morreu na cruz por você. Ele é Deus, possui 100% do Espírito Santo. E se Ele quiser, Ele vai até você. Mas se Ele não quiser ir até você, você vai continuar vivendo esperando que Ele te toque. Ou você vai entender que aquilo que o Senhor está esperando de você nesse tempo e nesse processo é que você se mova para que Ele possa deixar com que você encoste nele e receba a unção que vem dele. Qual é a área da sua vida que tem sangrado dia após dia e que você tem tentado lutar para esconder com medo o que podia acontecer? Qual é a área da sua vida? Quais são as coisas que acontecem ou que aconteceram, que geraram em você um sangramento, talvez invisível para os olhos humanos, mas perceptível para o Espírito Santo? O que é que pode ter acontecido na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, na rua, com colegas, com amigos, com inimigos? O que aconteceu que tem feito a sua vida parar e não andar mais? O que aconteceu que tem desviado ali a sua atenção e não tem deixado você prosseguir até então? Muitos de nós, muitos de vocês que me escutam aqui, que me escutam em casa, possuem chamados do Senhor,
unção que o Senhor já derramou sobre as suas vidas. E por conta de algumas situações, suas vidas foram paradas, foram talvez aprisionadas por sentimentos, e você tomou a decisão de durante um tempo não caminhar mais. Porque sangra, Senhor. O fluxo é constante. Afinal, quem sentiu a dor fui eu. Mas eu queria que você, nessa noite, entendesse que a diferença que aquela mulher tomou dos outros deu a ela uma resposta muito além do que a cura que ela recebeu. Você não precisa abrir, vou pedir para a mídia colocar Marcos, capítulo 5, versículo 34. Cristo dá a resposta de que a unção dele foi até ela. Melhor, volta 2 versículos, por favor. Mais um. Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Próximo. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Próximo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Próximo versículo. E Jesus lhe disse: filha, o que curou ela, irmãos? Foi a unção? Sua fé foi capaz de tocar na unção. Mas olha só, a unção está logo depois. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Você que tem sangrado durante tanto tempo, hoje é o dia que o Senhor separou para você tomar uma atitude e receber dele a unção. E assim como aquela mulher, receber a palavra que diz: fique em paz. Hoje o seu sofrimento acaba. Hoje a sua vida é restaurada, seus sentimentos são restaurados, seu ministério é restaurado, seu emprego é restaurado, sua saúde é restaurada. Volto a dizer, não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu gostaria que você pensasse no seu lugar. Durante algum tempo, o pessoal vai cantar uma música, ministrar um louvor. E essa ministração é só para que não fique vazio, sem nada. A gente escutando só o barulho aqui do maquinário. Mas o que eu quero que você faça é buscar. Eu sinto que durante a mensagem algumas pessoas começaram a lembrar de algumas situações. Parabéns, é com você que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Eu não quero saber se você acha que algumas coisas já estão resolvidas. Porque se ainda sangra, você ainda não tem paz. E enquanto nós cantamos, eu gostaria que você falasse para o Senhor: Senhor, eu apresento isso. Eu apresento essa área. Eu apresento isso que aconteceu. Eu entendo agora, Senhor, que naquele momento começou um sangramento na minha vida, e por decisão minha, ou pelo medo e a influência que a sociedade poderia gerar em mim, a igreja, os meus parentes, as pessoas que estavam próximas, eu decidi parar, Senhor. Mas eu não quero continuar parado.
Eu quero receber a mesma unção. Eu quero tomar a mesma unção que aquela mulher foi capaz de tomar, que chamou a sua atenção, Senhor. Eu quero que hoje todo o meu sofrimento acabe e que a minha vida possa ser um marco na vida dos outros. Fala com o Espírito Santo no seu lugar. Você é filho do Senhor, você tem todo o direito. Fala com o Espírito Santo. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida em mim. Aleluia. Irmãos, se você está em casa também, quiser, nós estamos aqui. Nós não somos Jesus Cristo. Nós não temos, como nós aprendemos, a mesma unção que Cristo tinha. Mas nós cremos que assim como os apóstolos foram enviados cheios do seu Espírito, o Senhor, Ele nos enviou para orar, para curar, para libertar e para reativar a sua vida nessa noite. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não perde essa chance. Entrega aos pés do Senhor aquilo que tem feito você sofrer durante algum tempo, tem feito você sangrar durante algum tempo. Se você que está em casa também gostaria de receber oração, escreva aí no chat. Nós queremos orar por você. Se em algum momento da sua vida você entende que algo tocou você e algo te machucou e tem paralisado algumas áreas sentimentais, ministeriais, não perca a chance. Jesus está passando neste lugar. Existe uma graça diferente hoje. Existe uma graça diferente hoje. Eu não sei explicar, mas o meu corpo treme. Treme. Existem sentimentos que somente o Senhor, somente o Espírito Santo pode tratar. O Espírito do Senhor nos ungiu para libertar espíritos que foram aprisionados. E hoje o Senhor quer tocar na sua vida. Hoje o Senhor quer curar a sua vida. Você que ora, você que sente que está bem para ministrar sobre essas pessoas, você pode vir e orar por elas.
você pode ministrar sobre a vida delas. Deixe o Espírito Santo usar você. Aquela mulher contou para Jesus, depois que ela tocou nele, ela contou para ele qual era o problema dela. Se é algo específico que você precisa, conte. Diga para a pessoa que vai orar por você, eu preciso que você ore sobre os meus sentimentos, porque eu sinto que o sangramento que tem parado a minha vida são os meus sentimentos. Ora, eu tenho uma enfermidade, eu queria que você orasse por mim. Se você não quer dizer qual é, não tem problema, mas diga. Olha, eu preciso receber a unção que vem de Cristo. Eu não aguento mais ver os meus pés parados, a minha vida parada. Hoje, eu quero que isso mude. Hoje o Senhor quer falar com você. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida em mim. Oh, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito.
pode cantar comigo? Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Eu quero nascer. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que por onde o Senhor passa, muitos são curados, muitos são restaurados, muitos são transformados. Nós cremos que quando nos reunimos em Teu nome, o Senhor está presente. E como nós lemos, Pai, o Senhor enviou o Seu Filho e deu a Ele 100%, sem limites, o Espírito Santo. E se enquanto estamos reunidos Ele está neste lugar, nós podemos crer e receber sem limites a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, não importando mais as algemas e as amarras que prendem os nossos pés, não importando mais os grilhões que aprisionam a nossa alma, porque aonde o Espírito Santo está, ali existe liberdade, e a liberdade flui sobre nós nessa noite. Livres de toda enfermidade, livres de todo aprisionamento, livres, Senhor, de todo aquilo que tira a nossa paz e o nosso sossego. Hoje, assim como Lázaro, Senhor, nós cremos que o Senhor está nos chamando para fora de onde nós nos aprisionamos. Assim como Lázaro, Senhor, foi chamado, nós cremos que o Senhor está nos chamando. E assim como aquela mulher, nós tomamos a nossa posição e respondemos ao seu chamado, Senhor, e vamos até o seu encontro. Não sabemos se foi pelo nosso motivo, mas sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E esse sofrimento, essa dor, não foi por erro, Senhor, de outros, mas foi para que a sua glória se manifestasse na minha vida. Foi para que o Senhor pudesse resplandecer a luz do seu rosto sobre nós. Eu gostaria de profetizar sobre a sua vida nessa noite.
testifico. Irmãos, o rio continua passando. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Agradecemos porque sobre todas as coisas é o Senhor quem é Deus. E é o Senhor quem fala conosco. Agradecemos, Senhor, porque somos feitos livres. Agradecemos porque a sua unção é capaz de despedaçar qualquer jugo que veio sobre nós. Agradecemos porque temos a chance de experimentar águas mais profundas. Agradecemos que o Senhor é Deus sobre Israel, o Senhor é Deus sobre o Brasil e o Senhor é Deus sobre este local. E hoje, pela fé, nós recebemos a porção que o Senhor tinha para nós. Recebemos, Senhor, a porção que o Senhor tinha para nós. Seu perfume é muito doce. E o som dos seus passos é audível. Te agradecemos. Abençoamos cada uma das vidas. Obrigado por essa palavra, Senhor. Te aplaudimos, porque estamos felizes e restaurados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós tomamos posse da bênção. Amém.